Olá pessoal, boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de fevereiro de 2014 e esse é o nosso vídeo para a semana de 24 a 28 de fevereiro de 2014. Nesse vídeo eu quero fazer um mapeamento de todos os pares e do ouro, dos 28 pares que nós seguimos, principalmente, né? E do ouro também, para a semana, os principais pontos de interesse para a semana que vem, que é 24 a 28 de fevereiro de 2014. Como são vários pares, são 29, no caso, são 29 gráficos que nós temos que olhar, eu vou falar rapidamente, vou marcar os pontos principais de suporte e resistência, para que nós tenhamos uma ideia aí, que você possa se orientar mais ou menos na semana que vem, se você tiver interesse em negociar qualquer uma dessas possíveis oportunidades, certo? Bom, primeiramente nós temos o euro USD, temos essa resistência, fez um topo duplo, aqui a gente pode ver, portanto temos uma resistência importante no gráfico diário e também temos uma linha de tendência de alta nesse ponto, certo? O que nós temos então nos últimos dias? Nós temos a direção é de alta e tem o movimento de alta, os compradores têm encontrado dificuldade em ultrapassar essa resistência. Exatamente onde o preço está agora, nós estamos aqui na famosa terra de ninguém. Aqui não existe força, lógico que existe, mas não é predominante nenhum dos lados, ok? O mais interessante seria nós aguardarmos que o preço toque ou na linha de tendência de alta ou na resistência, para que então possamos tomar uma decisão, seja de compra ou de venda, qualquer que seja. De qualquer forma, o meu objetivo com esse vídeo não é fornecer ou passar qualquer tipo de sinal, mas sim mostrar para vocês os principais pontos de interesse, ou seja, a partir de onde o mercado provavelmente vai tomar alguma decisão semana que vem, do dia 24 ao dia 28 de fevereiro. Ok? Então os pontos principais de interesse é essa resistência, nós tivemos um topo duplo e pode formar um topo triplo aí, e a própria linha de tendência de alta, que caso o preço retrair para cá, pode nos dar alguma oportunidade de compra ou de venda, dependendo de qual for a situação. Ok? Temos o GBP/USD, esse aqui a gente tem que olhar um pouquinho o gráfico semanal. Tínhamos um canal de queda aqui no gráfico semanal, isso aqui foi bastante falado no canal de análises. E temos também uma linha de tendência de alta. Enfim, no gráfico semanal nós temos esse triângulo gigantesco aí. Faz alguns dias aconteceu o rompimento, a gente pode ver aqui, rompimento da resistência do canal. A tendência é de alta, portanto vamos marcar aqui a linha de tendência de alta. Ok? A tendência de alta. Na verdade nós temos aqui um canal de alta. E muito provavelmente, uma vez que o preço conseguiu romper a resistência do gráfico semanal, é muito provável que o preço continue subindo. De qualquer forma, os pontos de interesse para essa semana é a linha de tendência de alta, esse é o ponto principal de interesse. Se o preço retrair para cá e tocar na linha, pode ser que venha nos dar alguma oportunidade de compra. Ok? De qualquer forma, se você estiver interessado em negociar GBP/USD para a semana que vem, períodos maiores, ou enfim, fazer day trade, qualquer coisa, acredito eu que as melhores oportunidades acontecerão na direção de compra, ok? De movimento de alta, uma vez que a tendência é de alta, e as melhores oportunidades muito provavelmente acontecerão próximo dessa zona. Vamos ver o próximo. O USD/CHF nós temos... Opa! Deixa eu ver aqui, no gráfico diário. Nós temos um ponto de suporte bastante importante, uma situação bastante parecida com o euro-USD. Aqui não formou um fundo duplo. Isso aqui foi suporte, aqui também foi suporte, teve uma pequena diferença. Mas mesmo assim mostra para a gente uma situação bastante parecida com a do euro-USD. Uma vez que nós tivemos aqui fundos parecidos, okay? A situação é bastante parecida, eles são correlatos, esses dois pares. Nós temos uma linha de tendência de queda aqui nesse ponto, e nesse exato momento o preço está bastante próximo do suporte. Então pode ser que a semana que vem, talvez no início da semana, nos dê alguma oportunidade de compra quando o preço tocar aqui nesse ponto de suporte no próprio gráfico diário. Ok? Ele tocando aqui pode ser que ele nos dê alguma oportunidade de compra, e se ele chegar aqui em cima pode ser que nos dê oportunidade de venda ou talvez de compra.
Nós nunca sabemos se o mercado romper, por exemplo, essa resistência, pode nos dar uma oportunidade de compra, e se ele respeitar a resistência, pode nos dar a oportunidade de venda. Portanto, os dois pontos de interesse são esses marcados aí no gráfico. O SDJPY, gráfico mensal. Isso aqui eu falo diretamente porque eu estou acompanhando todos os dias, então eu sei mais ou menos qual a situação de cada par. Nós temos um canal de queda no gráfico mensal, dá para a gente ver claramente. E exatamente nesse ponto onde o preço está agora, acabou de tocar em uma resistência muito importante no gráfico mensal. Essa resistência tem uma grande probabilidade de que ela nos dê oportunidades de venda aí no médio a longo prazo. Ok? Fibonacci, o preço tocou em 61.8, que é o principal nível. É o principal nível da Fibonacci, que é o 61.8. Portanto, depois de todo esse movimento de alta, vários meses de alta, acredito que o SDJPY talvez nos dê uma retração importante. O mês passado, foi o mês de janeiro, já foi uma retração e já nos mostra aí um pouco de força por parte dos vendedores. No gráfico semanal, nós temos essa linha de tendência de alta. Deixa eu arrumar isso aqui. E já iniciou o rompimento dessa linha, ok? E no gráfico diário a gente pode ver aí a mesma linha. Eu sou meio detalhista com as minhas linhas de tendência, não gosto de deixar elas, enfim, tortas e nem nada. Nós podemos ver aí a linha de tendência de alta no gráfico diário, fez todo um movimento muito expressivo de alta, e aqui já nós podemos ver aqui claramente um triângulo. Aconteceu o rompimento do triângulo, ele fez uma máxima lá em cima e começou a retrair. Nesse ponto, aqui ele iniciou o rompimento da linha de tendência de alta, que aparece também no gráfico semanal. Então nós tivemos rompimento, nós já temos uma retração, e o que nós podemos ver, vai dar para ver perfeitamente em H4, é uma resistência bastante importante que tem segurado o preço aqui em cima. Um topo triplo. Nesse exato momento o mercado acabou de tocar nessa resistência e formou para a gente um triângulo. Dá para a gente ver aqui. Aí um triângulo perfeito em H4. Então, essa aqui é a linha de tendência de alta. Note que nós temos uma resistência no gráfico mensal, portanto o preço acabou de bater na resistência. Temos que o preço bateu em 61.8 da Fibonacci, do gráfico mensal. No gráfico diário, nós temos a linha de tendência de alta e iniciou o rompimento da linha de tendência de alta. E no gráfico de 4 horas nós temos uma triangulação exatamente onde aconteceu o rompimento da linha de tendência de alta. Okay? Aqui começou o rompimento, isso aqui já é indecisão, ou triângulo é sinal de indecisão. Portanto, já temos aí um sinal de que muito provavelmente nós teremos um movimento de queda. Se acontecer o rompimento desse triângulo, pode ser que isso nos gere algum sinal de venda ou de compra, dependendo do lado que acontecer o rompimento do triângulo. Agora, a direção no longo prazo, acredito eu que vai ser de queda, devido à resistência no gráfico semanal, ao 61.8 da Fibonacci do gráfico mensal. Portanto, é provável que seja um movimento de queda. Okay? De qualquer forma, os pontos de interesse são esses que estão marcados aí no gráfico. Vamos ver o próximo. O SDCAD, deixa eu dar uma olhada aqui no mensal. Eu lembro que tinha uma linha de tendência de queda, mas o preço já começou o rompimento dessa linha de tendência de queda, a gente pode ver aqui claramente. No gráfico semanal, nós temos um rompimento muito claro. E uma vez que o preço já começou o rompimento dessa linha de tendência de queda do gráfico mensal, é provável que nós tenhamos a continuação da tendência de alta. Ok? Nós temos um canal de alta no gráfico diário. Deixa eu pegar aqui. E acredito eu que, pelo menos o que o mercado nos mostra agora, é que esse canal vai continuar estabelecido aí por mais algum tempo. Logicamente, onde o preço está agora, é provável que tenhamos uma retração. Ok? Uma retração, e talvez o preço venha buscar aqui retestar esse nível para a partir daqui ele subir. Portanto, os pontos principais de interesse, ainda que está longe, vou voltar aqui para o diário.
ponto principal de interesse é a própria linha de tendência de alta. Ok? Essa aqui é a linha mais externa, é a linha que está mais longe do preço, e a linha mais sólida. E nós temos uma outra linha interna, que ela está mais próxima, que é essa aqui, que vai dar para ver em H4. Nós podemos ver em H4 essa linha, que eu vou pintar ela de vermelho. Vamos trocar a cor, só para ficar diferente. Essa linha vermelha pode ser o ponto principal de interesse também para essa semana. Se o preço resolver retrair e tocar na linha, dá para a gente ver aí no gráfico diário, a linha de tendência de alta. Ok? De qualquer forma, a direção, acredito eu, que será de alta para essa semana que vai vir. E uma retração até essa linha pode nos dar outra oportunidade de compra. Vamos ver o próximo. AUD/USD, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. AUD/USD, nós temos um canal de queda no gráfico semanal. Ok? Dá pra gente ver aí claramente exatamente onde o preço está agora, ou ele acabou de tocar, é o fundo do canal, é o ponto de suporte aqui do canal de queda. Portanto, ainda que a direção seja de queda, acredito que para essa semana, no curto ou no médio prazo, nós tenhamos um movimento de alta, devido a que o preço já caiu bastante, está no fundo do canal de queda, e esse ponto tende a funcionar como suporte, apesar de que não é um suporte assim tão forte. Ok? No gráfico diário nós temos essa linha de tendência de queda, e essa pode ser uma boa localização para nós procurarmos por oportunidades de compra ou de venda, dependendo de qual for o comportamento do mercado. Ou seja, quando o preço tocar nessa linha de tendência, se ele romper, pode ser que nos dê uma oportunidade de compra, e se ele retrair, pode ser que nos dê uma oportunidade de venda. Certo? Vamos em H4. Bom, em H4, isso aqui já é um pouco mais day trade, para operações mais rápidas, mais curtas. Temos esse ponto de resistência. Foi resistência aqui nesse ponto, foi resistência aqui e foi resistência aqui. É muito provável que esse mesmo nível possa funcionar como resistência novamente. De qualquer forma, esses são os pontos principais para o AUD/USD. Vamos ver o próximo, Euro/GBP, desculpa. No gráfico semanal nós temos um canal de queda. Ok, esse aqui é o gráfico semanal, temos um canal de queda. No gráfico diário nós temos um outro canal de queda, que é esse carinha aqui. Temos uma outra linha interna. E a tendência principal aqui no Euro/GBP é de queda. Ok? Ponto de interesse para essa semana, onde pode dar para a gente alguma oportunidade de venda, é a linha de tendência de queda do próprio gráfico diário. Essa linha, o preço tocando na linha de tendência de queda, pode ser que nos dê oportunidades em H4 ou qualquer outro período menor, ou até mesmo o próprio gráfico diário. Certo? Como a tendência é de queda no gráfico semanal e de queda no gráfico diário, não vejo por que procurar por oportunidade de compra, a não ser que você queira fazer algum scalp, alguma coisa, mas no médio prazo aí para essa semana a tendência continua de queda. Euro/AUD, vamos ver aqui no gráfico mensal, não temos. Opa, temos sim, claro que temos. Esse ponto, deixa eu marcar. Esse ponto aqui foi suporte, suporte, e aqui, adivinha, tem uma grande probabilidade de funcionar como resistência. Ok? Além disso, se eu não me engano, isso aí vai dar 50% da Fibonacci. Não, 38, quase 50. Estou com 38,2 da Fibonacci. Portanto, essa é a zona principal de interesse para o Euro/AUD. Estamos nessa resistência. No gráfico semanal a gente pode ver, dar para ver no diário melhor, uma linha de tendência de alta dessa zona até por aqui. Certo? Portanto, ponto principal de interesse, a linha de tendência de alta. Acontecendo o rompimento dessa linha de tendência de alta, pode ser que venha nos dar alguma oportunidade de venda, uma vez que no gráfico mensal o preço tocou nesse ponto, foi suporte, e aqui pode funcionar como resistência. Portanto,
para essa semana, o que eu espero é que o preço toque nesse ponto amarelo. Euro CHF é um par que eu não gosto nada, praticamente. Ok, totalmente não gosto desse par. Ele diminuiu muito a volatilidade nos últimos anos, mas ainda assim temos um canal de queda aqui, enfim, meio preguiçoso. Esse aqui é o canal de queda que está acontecendo. Em H4 vai dar para ver também. Temos esse ponto de suporte. Aqui foi suporte, aqui foi suporte e aqui, enfim, pode funcionar como suporte. De qualquer forma, eu não negocio esse par e raramente eu olho para a cara dele também, certo? Devido aqui o ATR dele está muito baixo, de 26 pips é o que ele tem movimentado por dia. Então, simplesmente não compensa. Vamos para o próximo, Euro JPY. Deixa eu ver aqui no mensal. Ok, não tem mais informações, só isso aqui mesmo. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Fibonacci 61.8, acabou de tocar na 61.8 da Fibonacci. Tínhamos esse ponto que foi resistência, aqui foi resistência, e no gráfico mensal, até no gráfico semanal dá pra gente ver. O preço rompeu, já deu uma retração e pode ser que continue subindo. Apesar de estarmos no 61.8 da Fibonacci, no gráfico mensal, essa resistência que aqui foi resistência, aqui foi resistência, deixa eu trocar a cor dessa caneta aqui, foi resistência aqui, aqui, aqui. Esse ponto aqui ele poderia ter funcionado como resistência, e o mercado já rompeu esse ponto de resistência, deu uma retração e agora parece que vai continuar subindo. Portanto, essa resistência agora pode ter se transformado em suporte, ok? De qualquer forma, no gráfico diário nós temos uma linha de tendência de alta aqui nesse ponto. Para todos os efeitos, a tendência é de alta no gráfico semanal. O preço já rompeu essa resistência, agora parece que se transformou em suporte. Enfim, não temos motivos para acreditar que o preço vai cair, até porque não existe absolutamente nada nesse momento mostrando o contrário, ok? Apesar de que o preço já subiu bastante e etc, tudo aquilo que nós sabemos, mas nós não temos motivos para acreditar que o preço vai começar a cair. Então, enfim, para todos aí os efeitos dessa semana, muito provavelmente vai continuar a tendência de alta no Euro JPY. Ponto de interesse em H4 nós temos, ou tínhamos, né? Vamos ver aqui, essa linha de tendência de queda. Esse ponto aqui funciona como resistência e agora já funcionou como suporte. Enfim, para day trade já deu uma oportunidade de compra aí entre hoje e ontem. Aconteceu uma oportunidade de compra. Ponto principal de interesse então é a própria linha de tendência de queda no gráfico de 4 horas. GBP CHF, vamos ver aqui, gráfico mensal, não temos nada. Ok. Semanal, enfim, não tem muito ponto de interesse aqui muito próximo. E o que nós temos aqui é uma linha, um canal de alta para o GBP CHF. Ok? Canal muito bem estabelecido. E nós temos um ponto de interesse aqui muito legal, que é essa zona de suporte. A gente pode ver como esse ponto aqui foi suporte, aqui foi suporte, aqui foi toda uma zona de suporte, e é provável que esse ponto aqui funcione como suporte novamente. Portanto, esse é o ponto de interesse principal para essa semana que está começando. Lembrando que a tendência é de alta, a direção continuará muito provavelmente de alta. E se nós olharmos para o gráfico mensal, enfim, movimento muito pequeno comparado com todos os movimentos anteriores, e o preço já esteve muito mais alto do que está agora, ok? Então tem muito espaço para o GBP CHF subir aí tranquilamente. Vamos ver o próximo, CAD-JPY. Ok, no mensal, deixa eu ver isso aqui. Aqui nós temos um ponto bastante importante. Esse ponto aqui foi resistência.
Aqui foi suporte várias vezes, uma, 2, 3. E esse ponto aqui funcionou, já se mostrou como resistência. Ok? Isso no gráfico mensal. No gráfico semanal nós temos algo um pouco mais contraditório. Não está tão simples assim esse par. Uma vez que esse ponto aqui foi resistência e esse mesmo ponto funcionou como suporte, 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 suporte várias vezes. Então, nesse exato momento, o CAD-JPY está em um range, famoso mercado lateral. Ele está preso dentro de um ponto de suporte e resistência. Aqui funciona como suporte, 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 dá para ver no gráfico diário, e aqui também. E aqui resistência, 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 lembrando que essa linha aqui, anteriormente, ela foi um ponto bastante importante. Como estamos exatamente em cima da linha de suporte, pode ser que semana que vem nos dê oportunidade de compra ou de venda. Se o preço respeitar mais uma vez o ponto de suporte, é provável que nós tenhamos várias oportunidades de compra em vários time frames. Se ao invés disso o preço romper o ponto de suporte, aí logicamente vão ter início a várias tendências de queda em H1, H4, M30, todos os outros períodos, muito provavelmente. Ok? Portanto, o ponto principal de interesse é a própria zona de suporte aí do gráfico diário. Vamos ver o próximo. GBP-JPY, gráfico mensal, não temos nada, enfim, nada muito relevante. Gráfico semanal, nós tivemos esse ponto aqui que foi resistência e funcionou como suporte, dessa vez muito legal. Aqui foi resistência muito bem definida, o preço rompeu, veio, tocou em cima e esse ponto que foi resistência já se transformou em suporte. Portanto, no gráfico mensal não temos contradição nenhuma. Temos esse ponto que foi resistência e agora funcionou como suporte no gráfico semanal. Não temos motivos para acreditar que o GBP-JPY vai acabar essa tendência de alta tão cedo. Logicamente, nós sempre esperamos ou desejamos que o mercado faça aquele movimento harmonioso, bonitinho, né? Mais ou menos assim, e etc, e tal. Mas, infelizmente ou felizmente, não é assim que funciona a boa parte das vezes, certo? Portanto, temos, apesar de que já subiu muito, o canal de alta no GBP-JPY está intacto. Não temos motivos para acreditar que ele vai começar a cair, até porque não temos resistência em nenhum dos períodos. E o ponto principal de interesse para essa semana será a própria linha de tendência de alta do gráfico diário. Ok? Esse é o ponto principal de interesse para o GBP-JPY. Onde o preço está agora não nos interessa muito, uma vez que estamos longe do ponto de suporte e longe do ponto de resistência. Temos um outro ponto de resistência aqui intermediário, que é essa linha de tendência de queda no gráfico de 4 horas. Isso aqui, logicamente, pode funcionar e já funcionou, já se mostrou como um ponto de resistência bastante importante. Mas, enfim, acredito eu que vai acontecer uma retração, não muito grande talvez, e a partir daqui talvez ela nos dê outra oportunidade de compra. Ao DNZD, vamos ver aqui no gráfico mensal, opa! Ponto de suporte muitíssimo importante, suporte aqui, suporte, 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 várias vezes, portanto toda essa zona aqui é uma zona de suporte bastante importante. No gráfico semanal, nós podemos ver já que o preço já respeitou ou já reagiu a partir dessa zona de suporte e muito provavelmente nos dará oportunidade de compra para essa semana e talvez a outra. Nós temos várias linhas de tendência de queda, mas a mais importante do gráfico diário é essa aqui que nós temos, que eu acabei de desenhar. É um canal de queda. Qual o ponto principal para essa semana? Bom, essa resistência, esse aqui é o ponto principal e é aqui onde eu acredito que vai acontecer a decisão a respeito desse par. Se o preço tocar nessa zona amarela e a partir daqui ele romper, muito provavelmente
isso significa que o mercado vai respeitar essa zona de suporte do gráfico mensal e a partir daqui nos dê várias oportunidades de compra. Se ao invés disso o preço tocar aqui nessa zona amarela e a partir daqui ele cair, é provável que ele venha buscar esse ponto de suporte mais uma vez para testar e, enfim, se esse ponto ceder, aí sim o preço vai cair com força, é o que eu acredito. Próximo par, Aldecad, gráfico mensal, nós temos uma resistência mega importante aqui nesse ponto, temos um ponto de suporte aqui também, aqui embaixo, mas exatamente onde o preço está agora não tem nada muito importante, pelo menos não no gráfico mensal. No gráfico semanal nós temos essa linha de tendência de alta, e temos um ponto que aqui vai dar para ver melhor no gráfico diário, semanal mesmo. Temos esse ponto que aqui foi suporte, 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 e aqui foi resistência, e aqui existe uma grande probabilidade de ser resistência novamente, ok? Bom, ponto de interesse então é exatamente onde o preço está agora. Onde o preço está agora é uma zona de decisão. Se o preço romper, pode ser que ele vá buscar essa resistência novamente, e aqui talvez nos dê um morcego, complete o padrão harmônico, um morcego, e se o preço retrair, muito provavelmente vai buscar esse ponto de suporte aqui embaixo, ok? Tudo isso vai dar para a gente ver, ou aproveitar a oportunidade que ela aparecer, a partir do próprio gráfico diário. O gráfico diário nos dando alguma oportunidade, algum sinal, pode ser que nos dê aí uma oportunidade de venda. E no gráfico de 4 horas, aí um período menor, nós temos essa linha de tendência de alta, que é a linha mais interna, e rompimento dessa linha também é uma zona de interesse bastante importante. Ok? Portanto, aí temos os pontos de interesse para o Aldecad. Vamos ver o próximo. ALDCHF, gráfico mensal, temos esse ponto de suporte aqui embaixo. Temos uma linha de tendência de queda que vem desde lá da pré-história. Ok, não. Desde 1990, na verdade. Tivemos 4 toques no gráfico mensal. E, bom, é basicamente isso. No gráfico semanal, o preço está se aproximando do ponto de suporte, mas ainda está longe. Portanto, não dá para a gente, e a gente fala aqui de 400 pips, não dá para a gente ter uma base ainda muito certeira. E no gráfico diário nós temos uma linha de tendência de queda. Como ainda estamos a 400 pips, mais ou menos, do ponto de suporte no gráfico semanal, é provável que essa linha de tendência, essa tendência de queda continue ou se mantenha por mais essa semana no ALDCHF. Quando o preço efetivamente tocar no ponto de suporte, então pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra. Mas a direção para essa semana, acredito que ainda vai continuar sendo de queda. Ok? Ponto de interesse, vamos marcar aqui essa zona de suporte. Quando o preço tocar aí, pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra ou de venda. Vamos ver o próximo. ALDJPY. Ok, no gráfico mensal nós tivemos essa resistência. Faltou um pouco, na verdade, para o preço tocar aqui na resistência, depois ele já caiu. E é isso aí no gráfico mensal. No gráfico semanal nós temos uma linha de tendência de alta bastante importante, que é essa aqui. E ainda estamos longe dessa linha de tendência de alta. E nós também temos esse ponto que foi resistência, aqui resistência, aqui resistência, aqui resistência, e aqui já funcionou como suporte uma vez e 2 vezes. Portanto, a direção para o ALDJPY será de alta, é o que eu acredito, que eu espero que vai acontecer. E se ele de fato, enfim, nos der alguma oportunidade de compra, pode ser que venha buscar esse ponto de suporte aí agora. De resistência, desculpa, no gráfico mensal. Ok? No gráfico diário, o ponto principal de interesse, que pode servir como aí para a gente tomar alguma decisão, é essa linha de tendência de queda em vermelho. Ok? Então,
Se o preço conseguir romper essa resistência, é provável que o preço continue subindo e venha buscar essa resistência aqui. Vamos ver o próximo, CHF-JPY. No gráfico mensal, na FX Pro não tem informação anterior a isso aqui, então isso aqui é um topo histórico, não temos em que nos basear. De qualquer forma, o preço subiu bastante, e no gráfico semanal dá pra gente ver essa linha, gráfico diário, desculpa, essa linha de tendência de alta está muito bem estabelecida e já foi respeitada mais uma vez. Como nós não temos parâmetros, ou não temos informações de que o preço talvez tenha estado mais alto, mais caro do que está agora, fica um pouco difícil para nós termos uma ideia, uma vez que nós não temos resistência para cima, onde o preço está agora, nós não sabemos se mais para trás teve alguma resistência ou não. De qualquer forma, como nós não temos em que nos basear e a tendência de alta continua bem estabelecida, não temos motivos para acreditar que o preço vai cair. Okay? Enquanto a tendência de alta estiver bem estabelecida, tal como ela está agora, eu continuo com a minha direção de alta. O mercado nem sempre, ou quase nunca, se comporta da forma como nós desejamos que ele se comporte. Okay? Muitas vezes, a grande maioria das vezes, ele não está nem aí para o que a gente pensa ou para as nossas análises. Exatamente aí onde entra gerenciamento de risco e uma boa estrutura psicológica para você suportar e conseguir ganhar o jogo. Não existe essa ideia, não existe esse conceito de ganhar ou de bater o mercado. Okay? Não se bate no mercado, não se ganha do mercado. Ou você se adapta e encontra qual o fluxo do mercado, qual o ritmo, qual o passo do mercado, e você se adapta e consegue acompanhar, ou você, vai quebrar a cara, infelizmente. Então, boa parte das vezes, nós sabemos que tendência funciona, ok? Não é 100% das vezes, absolutamente nada dentro do mercado é seguro, nada funciona 100% das vezes, senão não existiria mercado. Mas nós sabemos que tendência funciona boa parte das vezes. A tendência está diretamente relacionado com o sentimento geral do mercado a respeito de um determinado ativo, nesse caso aqui o par de moeda. Portanto, a maneira mais sensata de negociar, acredito eu, e acredito que você também acredite nisso, é na direção da tendência, na direção que o mercado está indo. Olhando para esse par, nós não vemos resistência acima onde o preço está agora, portanto não temos motivos para acreditar que o preço vai começar a cair a partir de agora só porque ele subiu muito. Não, isso não faz sentido. Se o mercado quiser continuar subindo mais 3.000 pips, ele vai subir. E se você seguir esse fluxo, identificar e conseguir seguir esse fluxo, parabéns, você vai ganhar bastante dinheiro. Ok? Vamos próximo, Euro NZD. Temos um ponto de suporte aqui. O preço acabou de formar esse ponto de suporte. Nunca esteve tão baixo, ou, não temos mais informações. O que nós estamos vendo aqui nessa plataforma é que ele nunca esteve abaixo disso, desse ponto aqui. Então nós não temos parâmetros para medir isso. De qualquer forma, a direção principal do mercado não é de queda, mas sim de alta. Okay? O mercado ele caiu vários pips e aqui ele já começa a se apontar para cima, já começa a se movimentar para cima. Nós podemos ver que esse topo foi mais alto do que esse, pouca coisa mais foi. Nós podemos ver que esse fundo foi mais alto do que esse, portanto temos muito provavelmente o início de um canal de alta no gráfico semanal e no próprio gráfico diário. Ok? Para a gente ver aqui, a tendência então a direção no curto, médio prazo é de alta. Nós temos esse ponto, na verdade é uma zona muito grande, está meio confuso aqui o mercado, rompeu, deu vários falsos rompimentos. Eu vou tirar isso aqui para não confundir mais. De qualquer forma, nós temos aqui que esse topo foi mais alto do que esse topo anterior e esse fundo foi mais alto do que esse. Existe então a grande probabilidade de que esteja em formação uma tendência de alta no gráfico diário. O que nós podemos observar exatamente nesse momento?
apesar de que a direção principal seja de alta, o que nós vemos nesse momento não é exatamente isso, mas sim que o mercado está passando por um período de lateralidade. Ok? Temos aí essa triangulação. E os pontos de interesse para essa semana, acredito que serão essa resistência, ou talvez esse ponto de suporte. Se o preço tocar na resistência e romper, enfim, provavelmente ele vai subir e tentar buscar essa resistência aqui. Estamos aí muito longe, 2.700 pips mais ou menos. Mas esse par se movimenta bastante e, enfim, esses são os pontos de interesse para o Euro NZD. Vamos ver o próximo. EuroCAD no gráfico mensal. Ok. Nós tínhamos esse ponto que aqui foi resistência. Aqui foi resistência. E aqui, enfim, tem uma probabilidade de ser suporte novamente. Só que como nós estamos falando do gráfico mensal, esse movimento aqui tem muitos pips até ele chegar aqui embaixo. Ok? Olhando aqui para o gráfico mensal, nós não vemos esse ponto aqui foi resistência, mas foi rompido várias vezes, portanto o mercado não está mais prestando atenção nesse ponto. Temos esse ponto que o mercado também já rompeu. Enfim, não temos nada no gráfico mensal impedindo da tendência de alta continuar. Vamos ver no gráfico semanal. No gráfico semanal também não temos nada muito específico. Esse ponto aqui já foi rompido. Ok, e no gráfico diário nós temos, bom, uma tendência de alta, progressão geométrica aqui dá pra gente ver, né? Foi aumentando a força com o passar do tempo, foi aumentando, está bastante inclinado o movimento dessa tendência. De qualquer forma, como nós não temos, enfim, nenhum parâmetro para nós nos basearmos e procurar por oportunidade de venda, a tendência de alta continua estabelecida. Nós temos um canal, esse aqui é um ponto do canal, depois foi rompido e o preço marcou novos parâmetros aí e foi buscar essa outra resistência. Agora, o que nós podemos observar é que nesse exato momento o mercado está nessa resistência, que foi aqui foi resistência e aqui foi resistência novamente. Portanto, temos um topo duplo. Se você quiser fazer day trade ou scalp nesse par no EuroCAD, é provável que essa semana que vem agora nos dê oportunidades de venda e talvez tendências de queda em períodos menores, como H1, M30 ou qualquer outro período. De qualquer forma, saiba ou lembre-se de que se você entrar vendido no EuroCAD, aqui, mais ou menos por aqui, você estará indo contra a tendência principal, que é de alta. Não existe nada de errado nisso, desde que você saiba como gerenciar isso e saiba que muitas vezes negociar contra a tendência, enfim, o mercado perde o fôlego muito rápido. Ok? Temos uma outra linha de tendência de alta, que é essa aqui. E se o preço tocar nela, pode ser que nos dê alguma oportunidade de compra. Agora eu vou tirar essa do meio, porque isso aqui já não interessa mais pra gente. Isso aqui também já não interessa, para não ficar muito carregado o gráfico. Isso aqui também já não interessa. E o que interessa pra gente, o que sobra então, é esses pontos. Ok? A direção é de alta, o preço tocou numa resistência, como deu uma retração, dá pra gente ver em H1, uma retração expressiva. E para essa semana, para fazer operações pequenas, ou enfim, pontos de interesse, essa linha de tendência de alta. E se caso o preço conseguir romper essa linha, talvez o mercado venha buscar essa próxima aqui embaixo. CAD CHF, vamos ver o próximo, gráfico mensal. Ok, temos resistência importante aqui. Temos um ponto de suporte aqui embaixo. Está bastante confuso esse suporte, porque está, enfim, sombra muito grande. No gráfico semanal, nós temos essa linha de tendência de queda. E no gráfico diário, nós temos um canal de queda. E o canal de queda se intensificou nos últimos dias. E e aí tocou no ponto de suporte do próprio gráfico semanal. Como estamos, só uma coisa, a direção principal aqui é de queda,
muito provavelmente o preço vai continuar caindo, mas nós estamos no fundo do canal de queda, nós estamos naquele ponto de suporte do gráfico mensal, portanto no curto, médio prazo é provável que tenhamos alguma oportunidade de compra para fazer operações contra a tendência principal do gráfico diário, ok? Em H4 nós temos uma outra linha de tendência de queda interna, que é essa aqui, e que pode sim vir causar algum problema quando o preço chegar aqui. Portanto, ponto de interesse, vamos marcar aqui no gráfico diário, ponto de interesse é a linha de tendência de queda no próprio gráfico diário e o ponto de suporte no gráfico diário também, ok? NZD JPY, primeira coisa, deixa eu marcar o que eu já estou vendo aqui, uma resistência bastante importante no gráfico diário, ok? No gráfico semanal, mensal, desculpa, esse ponto foi resistência, esse ponto foi resistência, aqui o mercado invalidou totalmente esse ponto, portanto isso aqui já não interessa, mas recentemente o mercado fez um topo lá em cima e esse mesmo ponto voltou a funcionar para a gente, ok? Aqui foi resistência e aqui foi resistência novamente. Portanto, temos a situação em que o mercado já mostrou uma resistência em um ponto bastante importante para o NZD-JPY. Nós também temos essa linha de tendência de alta, está bastante longe, mas ainda assim é uma linha de tendência importante. E temos uma outra linha no próprio gráfico diário, que é essa aqui, que é a linha mais próxima e é o ponto mais importante para essa semana. Então, no gráfico diário nós temos uma linha de tendência de alta e nós temos uma resistência com topo duplo no próprio gráfico diário. E como estamos próximo da resistência e do suporte, é importante nós prestarmos atenção nessas duas situações, ok? Vamos marcar os pontos de interesse, acredito que serão essa resistência ou essa linha de tendência de alta. Certo? Vamos ver o próximo. NZD, USD. No próprio gráfico diário nós temos essa resistência. Aqui foi resistência, 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 suporte, suporte e suporte novamente. Portanto, temos um ponto de interesse muito importante no NZD-USD. Nós também temos essa linha de tendência de queda. Temos uma outra ali, mas ela não interessa agora, que o mercado respeitou já de forma lindamente maravilhosa. A gente pode ver aqui, o preço tocou aqui e já caiu, ok? Portanto, nesse exato momento nós estamos na famosa terra de ninguém, longe da resistência e longe do suporte. Portanto, agora mesmo não temos nada para fazer nesse par, e os pontos principais de interesse para o NZD-USD serão o suporte ou a linha de tendência de queda, ok? Próximo, GBP-NZD, temos uma zona de resistência aqui que está meio bagunçada. Resistência, resistência, falso rompimento, falso, enfim, foi aumentando essa resistência de qualquer forma. Deixa eu colocar ela um pouco mais para cima. Isso aqui acho que engloba melhor a realidade do mercado agora. E temos uma linha de tendência de alta no próprio gráfico diário, que é esse ponto, e o mercado tem respeitado essa linha de forma bastante interessante, ok? Suporte, suporte. E de forma parecida com o NZD-USD, o GBP-NZD nós também estamos longe da resistência do suporte, e os pontos principais de interesse serão a resistência ou a linha de tendência de alta, ok? Deixa eu ver aqui no gráfico mensal. Bom, mensal, depois de tanto movimento de queda, temos aí um potencial muito grande para uma tendência de alta no GBP-NZD. Vamos ver o próximo. NZD-CHF, deixa eu ver aqui, temos essa resistência, ok? E temos essa sombra gigantesca aqui que eu não vou nem considerar porque fica um pouco confuso. E no gráfico semanal nós temos uma linha de suporte bastante muito bem estabelecida. Deixa eu apagar e colocar uma outra linha aqui. Essa aqui é a linha de suporte no gráfico semanal. No gráfico diário nós temos essa linha de tendência de queda,
E nós temos essa linha de tendência de alta que está meio... Enfim, não vou nem considerar isso aqui, tá muito... A inclinação está muito baixa. Pontos de interesse para o NZD-CHF são a própria resistência, caso o preço decida retornar para a resistência. Pode ser que nos dê oportunidade de venda ou de compra, enfim. E no gráfico de 4 horas, aqui sim já temos um pouco mais claro uma linha de tendência importante. E esse, acredito eu, que será o ponto de interesse para essa semana no NZD-CHF. Ok? Então são esses dois pontos principais aí. A tendência, enfim, não existe uma tendência muito clara. A gente pode ver que a partir desse momento aqui o mercado está em um range, aí resistência, resistência, suporte, 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 portanto lateralidade sem direção de alta nem de queda. Ok? NZD-CAD, deixa eu ver, minha boca está seca já, faz quase uma hora que eu estou falando, 45 minutos. Enfim, resistência, aqui foi resistência, resistência, e aqui existe uma grande probabilidade de ser resistência novamente. O NZD-CAD gráfico mensal tocou lá em cima e, enfim, pode dar para a gente a oportunidade de venda. Temos esse ponto de suporte, mas enfim, está só 1 milhão de pips, mais ou menos, 3.000 pips do ponto de suporte. E, ok, no gráfico semanal nós temos essa linha de tendência de alta, aí muito bem estabelecida. E essa semana nós temos esse ponto que foi resistência e tem uma grande probabilidade de funcionar como suporte. Aqui foi resistência, ok? E aqui pode funcionar como suporte quando o preço retrair. De qualquer forma, a resistência no gráfico mensal está muito clara. Enfim, inquestionável essa resistência. E é muito provável que o preço, ele talvez dê uma retração bastante importante. Se ele romper essa linha de tendência de alta, então eu acredito que o mercado vai buscar esse ponto de suporte aqui embaixo. No gráfico diário, o que nós temos é uma outra linha de tendência de alta, mais interna, e que pode, o rompimento dessa linha pode nos dar alguma oportunidade de venda. Ok? Rompimento dessa linha. Mas o ponto principal de interesse é exatamente onde o mercado está agora, e esse ponto que eu marquei para vocês, horizontal aqui. Vamos ver o próximo. GBP-CAD, gráfico mensal. Olha só que coisa linda. Isso aqui é enfim, para quem entende para quem entende de price action e vê essas situações aqui, fica maravilhado. Bom, eu pelo menos fico. Nós, depois de um longo período de lateralidade, a gente pode ver um triângulo. O mercado se manteve bastante tempo aí se movimentando de lado. E depois aconteceu o rompimento desse triângulo. No gráfico mensal dá pra gente ver, olha esse movimento de sei lá quantos mil pips, 2.400 pips no gráfico mensal. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Esse ponto aqui foi suporte, aqui foi resistência. Esse ponto aqui não é tão importante do ponto de vista do gráfico mensal, mas para o gráfico semanal, sim, ele é bastante importante. O gráfico diário, então, nem se fala, que ele aparece como um movimento inteiro. Ok? Dá para a gente ver aqui claramente. Portanto, esse ponto é sim um ponto bastante importante. Não estamos muito longe, estamos a só 800 pips desse ponto de resistência. A tendência está muito bem estabelecida. Entre onde o preço está agora e a resistência aqui, nós não temos nenhum impedimento. Ok? O preço já rompeu essa resistência. Enfim, não temos nada que impeça o preço de continuar subindo até chegar lá em cima. E como nós não temos nada disso, não podemos basear, não podemos nos basear em nada para entrarmos vendidos, acredito eu, enfim, a minha visão para o GBP-CAD é de alta, pelo menos até ele tocar na resistência lá em cima. Temos no gráfico diário um canal de alta, ok? Dá para a gente ver aí o canal de alta. E a partir desse momento, só que agora vai dar para vir H4, nós temos resistência, resistência, e aqui funcionou como resistência novamente. Portanto, nós temos aqui um topo triplo.
E é muito provável que o preço a partir daqui ele comece a cair, e no curto prazo, talvez nos primeiros dias da semana, ou talvez semana que vem inteira, ele dê uma retração importante e venha buscar esse ponto de suporte. Ok? Portanto, para essa semana, ponto principal de interesse, essa resistência. Resistência, resistência, resistência. E se o preço começar a cair, pode ser que nos dê alguma oportunidade importante de venda. GBP AUD, gráfico mensal. Opa, temos aqui um ponto importantíssimo. Olha só isso aqui. No gráfico mensal foi ponto de suporte aqui, depois o preço rompeu e voltou para testar. Esse ponto que foi suporte tem uma grande probabilidade de funcionar como resistência, certo? Portanto, onde o preço está agora é uma zona de interesse muito grande. No gráfico semanal dá para a gente ver a mesma coisa, não temos mais nada aí muito importante. E no próprio gráfico diário nós temos a linha de tendência de alta, pegando desde aqui de baixo até aqui. E eu vou esperar que aconteça o rompimento dessa linha de tendência de alta para que eu possa considerar entrar vendido nesse par. Se acontecer o rompimento, eu vou procurar por oportunidade de venda. Ok? Exatamente onde o preço está agora, ou acabou de tocar, é uma zona de resistência muitíssimo interessante para o GBP AUD. É muito provável que o mercado nos dê talvez alguma oportunidade de venda no rompimento dessa linha. E como estamos falando do gráfico mensal, de uma resistência do gráfico mensal, enfim, take profit gigantesco. Ok? Opa! E por último nós temos o Gold, ouro. Não sou muito fã de negociar ouro, já negociei, mas enfim, não gosto muito. De qualquer forma, tecnicamente, vamos falar um pouco dele, o que o gráfico está mostrando. Bom, gráfico mensal, imagina se você tivesse comprado, por exemplo, ouro no ano 2000. Vamos ver aqui um pouquinho. Ok, no ano 2000 você teria pago 266 dólares por onça. E você vendeu, por exemplo, você não ia vender lá em cima, mas enfim, você vendeu mais ou menos por aqui a 1500, enfim, 58. Enfim, subiu muito, muito mesmo, uma vez que o ouro tem todo aquele fator psicológico por trás dele, que todo mundo acredita que ele é seguro, que é estável. E é exatamente isso que faz com que ele seja seguro e estável. No gráfico semanal nós podemos ver aqui um movimento de retração, bastante importante. Temos uma tendência de queda, essa linha de tendência de queda no gráfico semanal. Deixa eu ver, aqui não vai dar um canal de queda. E no gráfico diário nós podemos ver como o mercado fez um fundo duplo. Deixa eu apagar isso aqui. O mercado fez um fundo duplo aí nesse ponto. Ok? O fundo duplo mostra pra gente força por parte dos compradores, aqui nesse ponto e aqui. Então é provável que o preço continue subindo nos próximos dias. Temos essa linha de tendência de alta, que é onde o preço está agora. Portanto, ponto de interesse para o ouro para a semana que vem, a própria linha de tendência de queda. Se o preço conseguir passar essa linha de tendência de queda, acredito que talvez ele vá buscar essa próxima resistência em 1437. Ok? Estamos agora em 1323, portanto dá para ganhar algum dinheirinho aí nesse ponto. Caso o preço rompa essa resistência no gráfico diário, provavelmente ele vai buscar a outra resistência lá em cima, a uns 1600 e alguma coisa. Portanto, esses são os pontos principais de interesse para o ouro, essa linha. Se ao invés disso, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas. Se ao invés de o preço romper a linha de tendência de queda, o preço retrair no gráfico de 4 horas, romper, desculpa, o canal de alta no gráfico de 4 horas, pode ser que nos dê alguma oportunidade de venda. Ok? Bom, pessoal, basicamente isso. Foi falado de 29 instrumentos. Foi feito o mapeamento, o nome disso, que eu acabei de fazer com vocês, explicando em detalhes todos os pontos aí. É chamado de mapeamento. É nada mais e nada menos do que você marcar ponto de suporte, resistência, linhas de tendência, nos períodos maiores, gráfico diário, semanal e mensal. E você preparar a sua plataforma
para a semana que vem. Isso acredito que você deveria fazer todo final de semana, chegou sexta-feira ou sábado ou domingo, quando você achar melhor, mas fazer isso durante todo o final de semana, e talvez marcar em um pedaço de papel no seu computador, como você quiser, quais os principais pares que estão em uma zona de interesse, como por exemplo o ouro aqui nesse ponto está em uma zona de interesse, pode ser que nos dê oportunidade de compra ou de venda, ok? Isso logicamente vai eliminar muito do tempo que você tomaria para fazer essas análises todos os dias durante a semana, e vai organizar muito mais o seu trabalho, no sentido de que você vai ter tudo pronto para a semana que vem, ok? Uma vez que essas linhas de suporte e resistência do gráfico diário, elas não vão desaparecer da noite para o dia, muitas delas vão permanecer aí por mais semanas e meses, e também vai prevenir que você cometa vários erros de negociar, por exemplo, contra uma resistência importante no gráfico semanal ou um suporte importante no gráfico mensal. Enfim, eu acredito que isso facilita bastante. E eu te recomendo que você faça esse exercício. Você pode, enfim, fazer absolutamente tudo como eu fiz aqui, apenas seguindo tudo que eu desenhei, tudo que eu fiz, ok? E negociar unicamente quando o preço tocar nesses pontos de interesse. Eu acredito que unicamente você fazendo isso, a sua taxa de acerto e de lucratividade vai aumentar muito. Eu também gostaria de deixar um recado. No próximo mês, se tudo der certo, dependendo de como for, se Deus quiser, vai ser lançado um novo site, onde eu vou, enfim, uma nova plataforma com várias ferramentas para quem participou, para quem participa dos cursos. Lembrando que todos os cursos eles dão acesso vitalício ao curso, a pessoa pode assistir quantas vezes quiser, e vai ser incluídas várias ferramentas dentro desse site, esse novo sistema. Eu acredito que vai ficar bastante legal. Então eu te recomendo que você mantenha-se, enfim, ligado aí no blog. Qualquer notícia vai ser postado lá. Eu tenho certeza que se você já comprou, se você já fez alguns cursos de ARFs online, você vai gostar das atualizações, tenho certeza disso. De qualquer forma, um bom final de semana a todos, um grande abraço, fique com Deus e até mais.